E eu queria começar nessa manhã lendo o texto bíblico, te convidando para nós fazermos uma rápida leitura de Daniel, capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse que não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que lhe determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar a Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra. Nos abençoa nesta manhã com a porção desse texto, Senhor, nos dando entendimento, abrindo os nossos olhos, Senhor, moldando o nosso coração. Transforma-nos nesta manhã, Senhor, para que nós possamos, através das Escrituras, ó Deus, nos tornar mais e mais parecidos com Jesus Cristo. Nos conforma, é assim que nós oramos, te pedindo no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos trabalhando esse ano um tema que nós chamamos de Espírito Excelente, que é extraído exatamente do livro do profeta Daniel, e daí a razão de nós estarmos focando tanto em Daniel. E é uma bênção estudar o livro de Daniel, e permitindo o Senhor, eu gostaria, às vezes que eu tiver a oportunidade de estar aqui com vocês, desenvolver sempre estudos em cima do livro do profeta Daniel. A mensagem desse livro, ela fala muito da soberania de Deus. Quando o pastor Stefan esteve aqui semana passada pregando, houve um momento da mensagem que ele deu muita ênfase à soberania de Deus. É quando aqueles 3 jovens olham para o rei e dizem assim: se o Senhor nos livrar, glória a Deus. Mas fique sabendo que se o Senhor também não nos livrar, glória a Deus do mesmo jeito. Ou seja, é um livro que fala muito da soberania de Deus. E à medida que nós vamos estudando, nós vamos percebendo que
Passam tronos, passam reis, passam impérios, mas Deus do seu trono governa sobre toda a terra, querendo os homens ou não querendo os homens. E o livro de Daniel é exatamente uma mensagem da soberania de Deus. Esse livro é composto de 12 capítulos e ele traz uma curiosidade, porque até o capítulo 6 é um livro histórico, que fala de fatos que aconteceram naqueles dias de Daniel. Mas do capítulo 7 até o capítulo 12 é um livro profético, é um livro chamado o Apocalipse do Antigo Testamento. Muitas pessoas, inclusive, têm dificuldade de lidar com essa porção do livro, porque de fato demanda muito estudo. E tem outra curiosidade, é um livro híbrido, é um livro bilíngue, é um livro que parte dele foi escrito no idioma hebraico e outra parte foi escrito no idioma aramaico. Ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 2:4 é em hebraico, do 2:4 até o 7:28 é em aramaico e do 8:1 até o 12, terminando o 12, volta a ser em hebraico. É uma curiosidade do livro que nós, evidentemente, não vamos entrar no aramaico, nem temos conhecimento para isso, mas vamos nos aproveitar daquilo que o livro nos oferece e meditar nessa manhã. Para entender o livro de Daniel, é importante, antes de tudo, você conhecer um pouco da história do povo hebreu e, mais em especial, do povo de Judá. A nação de Israel, ela nasce lá com Abraão, quando Deus o chama e promete a ele uma grande nação. Depois esse povo desce ao Egito, fica 400 anos como escravo no Egito, e nos dias de Moisés esse povo é retirado do Egito. 40 anos eles passam no deserto, mais 7 anos para tomar a terra nos dias de Josué. Depois vem o período dos juízes, são 300 anos de teocracia, 300 anos do governo de Deus, manifestado através da vida daqueles juízes todos, Sansão, Débora, Jefité, todos aqueles que vocês conhecem. Passado esse período, o povo começa a pedir a Deus nos dias de Samuel um rei. Nós queremos um rei, nós queremos um rei. Sempre foi propósito de Deus dar um rei. Isso vem desde Gênesis, quando o Senhor falou que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. O Redentor viria e ele seria rei, como de fato ele é o rei. Mas a motivação pela qual o povo pedia um rei não era exatamente porque eles estavam desejando um redentor, mas é porque eles olhavam ao redor e eles viam que todas as nações tinham um rei. É mais ou menos quando nós olhamos e achamos que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, não é? Então eles começaram a pedir um rei, a pedir um rei, a pedir um rei. E quando Samuel busca a presença de Deus, o que Deus responde para ele é que não era Samuel que o povo estava rejeitando, mas era o próprio Deus a quem o povo rejeitava. E Deus levanta Saul. Saul reina talvez por 40 anos sobre Israel. Ele é sucedido por Davi, que reina mais 40 anos, e depois por Salomão, mais 40 anos. Quando Salomão morre, o reino é dividido. Vocês talvez devam lembrar que Salomão teve um filho chamado Roboão, que ele consulta os anciões, eles consultam os jovens. Os anciões dão um conselho para ele, os jovens dão outro conselho para ele. E ele segue o conselho dos jovens. Então há uma rebelião, há uma revolta e aquilo se divide. Israel é a tribo do norte, 10 tribos para cima, se dividem, a capital é Samaria, e eles vão ser governados por 19 reis. Aquilo que você, quando vai no livro de Reis ou no livro de Crônicas, você encontra a palavra de Deus dizendo assim: fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porque todos os reis de Israel fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E você tem a tribo de Judá, você tem a parte sul, as duas tribos, Benjamim e Judá, que permaneceram unidas, e essas sim levam a dinastia davídica, foram 20 reis, dentre eles se oscilando entre reis que faziam a vontade de Deus, reis que fizeram aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e reis que fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Nós caminhamos pela história, e mais ou menos lá para os idos do ano 700 a.C., a história nos conta, a Bíblia traz todo esse relato, que Israel foi dominada pelo Império Assírio naquela época. O Império Assírio tinha uma característica: ele não entrava e destruía a terra. Ele não entrava e saqueava e levava as pessoas como escravos. A Assíria entrava, dominava os seus povos e aculturava seus povos. Introduzia a cultura assíria no meio daquele povo. É por isso que Israel, então,
se contamina, Israel começa a se casar com mulheres estranhas, e é daí que depois, muito tempo depois, você vai encontrar lá em João 4, quando o judeu não fala com o samaritano, porque samaritano é judeu, mas é um judeu mesclado, e a Samaria nesse tempo era a capital de Israel. Então Israel some da história, Israel some do mapa, 700 anos de Cristo, antes de Cristo Jesus. Mas passados 100, 120 anos depois, o Império Babilônico se levanta, domina o Império Assírio, e aí nós chegamos nos dias do profeta Daniel. Agora nós estamos no ano 605 antes de Cristo, e eu espero que você esteja comigo aqui acompanhando toda essa história. Amém? Glória a Deus. Nos dias de Daniel, nesse período, 605 antes de Cristo, havia uma grande apostasia na terra. Havia um povo que havia se apartado do Senhor. E agora a punição era inevitável. Deus iria punir, Deus iria disciplinar aquele povo. E é daí que Deus levanta, então, o Império Babilônico. O Império Babilônico vai ser, na verdade, apenas um instrumento de Deus. Daí a soberania de Deus. O Império Babilônico não dominou Israel. Deus entregou Israel nas mãos do Império Babilônico. Isaías já havia profetizado, Jeremias profetiza 70 anos de cativeiro, Abacuque fala dos babilônios que invadiria Israel, e é chegado esse tempo. E aqui nós podemos agora entrar no texto bíblico, porque acho que toda essa história já nos dá mais sentido quando nós fazemos a leitura. A Bíblia começa dizendo assim: no terceiro ano, ou no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, esse rei reinou por 11 anos, mas no terceiro ano a Babilônia já invadiu e já fez desse rei um rei vassalo, ele pagava impostos para a Babilônia. E já nesse período, nessa primeira invasão da Babilônia a Judá, a palavra de Deus fala que Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou ali Jerusalém, e no verso 2 diz assim: e o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Note como não houve uma batalha, não houve uma guerra, não houve algo que dissesse assim, foi a ação humana, mas foi a própria ação divina, entregando o seu povo, entregando Judá nas mãos do Império Babilônico. E naquele tempo diz a palavra que não apenas o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor aquele povo, mas entregou também, diz a palavra, os utensílios da casa do Senhor. E é interessante quando você imagina Deus entregando nas mãos de Nabucodonosor os próprios utensílios da casa de Deus. Porque havia uma religiosidade, havia algo, sempre houve algo em Israel que se apega muito a uma certa religiosidade. Você pode observar que quando eles estavam numa guerra com os filisteus, lá nos dias de Samuel, lá nos dias de Eli, eles mandam buscar a arca. Traga a arca, traz a presença de Deus. E Deus respondeu para eles dizendo assim: ainda que a arca suba, eu não vou subir com esse povo. E esse povo foi derrotado diante dos filisteus. E chega agora um momento em que eles acham que porque eles estão em Jerusalém, e porque eles têm o templo, e porque eles têm os utensílios do templo, aquilo vai livrá-los daquela punição que Deus agora iria aplicar a eles. E a verdade é que assim como a arca não livrou Israel nos dias dos filisteus, o templo e os utensílios do templo não foram capazes de livrar Judá nos dias de Nabucodonosor. E isso eu quero dizer a você, que quando nós vivemos uma vida na prática do pecado, meu irmão, minha irmã, ainda que você venha à igreja, ainda que você siga todos os rituais, ainda que você faça parte de um GE, ainda que você ande próximo de homens de Deus, mas se você insiste na prática do pecado, eu quero te dizer que nada vai te livrar das mãos de Deus. O vir à igreja, muitas vezes, só põe uma capa, só nos coloca um véu, nos chamando de religiosos, mas que nada pode nos livrar da mão de Deus, se nós insistirmos em viver diante do pecado. Vamos seguir aqui no nosso texto bíblico. E a Bíblia diz assim, ainda no verso 2, se você puder acompanhar comigo, diz que Nabucodonosor não só tomou Judá, como tomou os utensílios da casa do Senhor, e ainda os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. É curioso como nós, muitas vezes, vemos nos ímpios, na atitude dos ímpios, uma fidelidade
ao seu Deus. Coisa que às vezes nos espanta de não ver no meio do povo de Deus. Às vezes nós não conseguimos ver no meio do povo de Deus essa mesma fidelidade a Deus, que quando nós vamos para o texto, nós observamos Nabucodonosor, que era um rei ímpio, que embora estivesse a serviço de Deus sem saber, mas era um rei que adorava as suas divindades, seu principal deus era Marduk, ainda assim esse homem era fiel àquilo que ele cria. E nós precisamos aprender a desenvolver fidelidade. Nós precisamos aprender a ser fiéis a Deus, não importam as circunstâncias. Nós precisamos olhar para nós mesmos, refletir em nós e dizer, eu quero ser fiel a Deus. E a palavra de Deus vai adiante. Então ela começa agora um outro bloco dizendo assim, disse o rei a Aspenaz. E aqui ele já está contando a história daquilo que estava acontecendo dentro da Babilônia. Então ele diz assim, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E é interessante porque, naquele tempo, a ideia daqueles homens era fazer com que eles trouxessem jovens que viessem de uma estirpe, de uma linhagem nobre, de uma linhagem real, para que eles pudessem ser usados na própria corte do rei. Essa era a mentalidade daqueles dias. E certamente, quando acontece todas essas coisas, eu posso assegurar para você que o que Daniel estava vivendo não devia ser nada fácil. Quando chega a Babilônia e invade a Judá, e aqueles jovens daquela linhagem nobre, daquela linhagem real, é levada, aquilo não devia ser nada fácil. Os dias de Daniel certamente não eram nada fácil. A nação estava em desobediência. Haviam profecias de inúmeros profetas dizendo que Judá seria invadida. E Daniel vai crescendo dentro desse ambiente, um ambiente de apostasia, um ambiente de mundanismo, um ambiente de desobediência e uma ameaça que a qualquer momento aquela terra seria invadida. Quando Daniel foi levado cativo, eu posso assegurar a você que ele experimentou muitas perdas. Eu tenho um filho que hoje tem 25 anos de idade. E o meu filho saiu do Brasil anos atrás, com 18 anos de idade, e ele veio para este país, foi quando tudo começou, ele veio para esse país para estudar. Mas não é o caso de Daniel. Daniel não saiu de Judá rumo à Babilônia desejando ser um estudante. Ele não saiu para estudar as ciências babilônicas. Daniel foi literalmente arrancado dos braços dos seus pais. Daniel perdeu a sua nacionalidade, Daniel perdeu a sua bandeira, Daniel perdeu praticamente tudo que ele possuía, seus amigos, suas raízes. Daniel só não perdeu a sua fé em Deus. Eram 1.500 quilômetros, 932 milhas que distava entre Judá e a Babilônia. Aqueles homens certamente foram transportados caminhando. Não se levava escravos em cima de cavalos ou em cima de charretes, ou seja o que for. Aqueles homens foram transportados caminhando. E você imagina o que é caminhar 932 milhas pelo deserto? Você imagina o que é caminhar 1.500 quilômetros? Se você caminhar 25 quilômetros por dia, você vai levar 60 dias caminhando. E era nessa condição, foi exatamente nessa condição que aquele povo chega ali, chega como escravo. É por isso que quando você lê o Salmo 137, aliás, se você está com a Bíblia, muito rapidamente você pode abrir aí, olha que coisa boa. Quando você traz a Bíblia, isso te permite... Se você observar o Salmo 137... Não tira de Daniel 1, não. Mas quando você vai no Salmo 137, a Bíblia traz um relato daqueles dias, dizendo para nós assim, às margens dos rios da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Olha o que eles dizem, como, porém, haveremos de entoar o canto do Senhor em
em terra estranha. Ou seja, entre outras coisas, as pessoas que ali chegaram, elas foram tomadas de depressão. Não havia alegria. Como é que eles iam louvar em terra estranha? Como é que eles iam louvar naquele lugar? Então eles preferiam pendurar suas harpas nos salgueiros, nas árvores, do que entoar um cântico de Sião. Porque havia tristeza, havia abatimento, havia no meio daquele povo uma grande depressão. Mas é interessante porque em Daniel, embora tudo isso tivesse acontecendo, isso não afetou o coração de Daniel. Daniel manteve-se fiel a Deus, Daniel manteve-se íntegro diante de Deus, Daniel manteve-se sempre cada vez mais com a sua fé alicerçada no Senhor. Quando eles chegam na Babilônia, havia uma espécie de... A ideia era levá-los para um serviço público. E eu posso assegurar a você que quando eles ali chegam, eles são expostos a tudo aquilo que não prestava. Havia uma espécie de universidade da Babilônia. E nessa universidade da Babilônia, você tinha que preencher pelo menos aquilo que no Brasil a gente chama de vestibular. Eles tinham que aplicar para aquela universidade e preencher pelo menos 3 requisitos para poder frequentar aquela universidade. O primeiro requisito exigia uma qualidade social. Olha o que diz no verso 3. Aí está dizendo que aqueles jovens tinham que ser de uma linhagem real ou de uma linhagem nobre. Aquele teste aí não envolvia uma qualidade física ou uma aptidão que eles tinham que também apresentar envolvendo o intelecto deles. Diz o verso 4, que aqueles jovens eles não podiam ter nenhum defeito, aqueles jovens tinham que ser de boa aparência, aqueles jovens tinham que ser instruídos em toda a sabedoria, tinham que ser doutos em ciências e versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Eram jovens que precisavam obedecer todos esses requisitos. Ou seja, havia uma necessidade de um requisito social, havia uma necessidade de um requisito moral, ou um requisito físico, e havia uma necessidade de um requisito intelectual. Eles chegaram naquele lugar, e naquele lugar eles foram preparados num curso intensivo. Foram 3 anos estudando na Universidade da Babilônia. O texto diz para nós aí, no verso 5, na parte B, diz assim, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. E eu posso imaginar que era tudo que um jovem podia desejar naqueles dias, fazer parte do serviço público. Eu imagino que era tudo que um pai ou uma mãe podia sonhar para o seu filho, fazer parte de um serviço público, assistir no palácio do rei. Mas a Bíblia fala do que adianta você ganhar o mundo todo se você perder sua alma. De que adianta aqueles homens chegarem ali jovens, cheios de vida, para servir no palácio do rei, e quando eles ali chegam, eles se deparam com tudo que não presta? De que adianta você ficar rico, meu irmão, e perder a sua fé? De que adianta, meu irmão, você prosperar e não sentir a presença de Deus? De que adianta você ter sucesso, ter fama, ser conhecido, ser reconhecido, e botar sua cabeça no travesseiro e sentir um vazio na sua alma? Aqueles jovens entendiam isso. Muitos não entenderam. Muitos choravam, mas Daniel e seus amigos mantiveram-se íntegros. Eles sabiam que eles estavam expostos a muitos riscos havia naquele lugar. E o primeiro risco que eu creio que Daniel percebeu está aí no verso 4. Na parte final do verso 4, está escrito que eles deveriam aprender a cultura e a língua dos caldeus. A Babilônia falava pelo menos 3 idiomas. O acadiano, que era a língua oficial dos babilônicos, o sumério, que era a língua religiosa dos babilônicos, e o aramaico, que era a língua diplomática, era a língua comercial. É daí que nos dias de Jesus vai se falar o aramaico. Embora não seja exatamente esse aramaico, mas é porque eles permaneceram 70 anos no cativeiro. Muitos morreram lá e outros nasceram lá. E o que eles aprenderam a falar na língua comercial era o aramaico. Naquele tempo, quando eles voltam para Jerusalém para reconstruir o templo e depois passa aquele período intertestamentário e chega nos dias de Jesus, é daí que eles falavam aramaico. O aramaico, para eles, era a língua corrente. E você dizia o hebraico, pastor? O hebraico era a língua do templo, era a língua da sinagoga, era a língua do serviço religioso. Então, eles cultivavam o hebraico para o serviço religioso, mas eles falavam o aramaico no dia a dia. Ou seja,
Havia um desafio. Você chega num lugar em que você tem que aprender pelo menos 13 idiomas, porque aqueles jovens chegam ali falando hebraico, e agora eles precisam aprender o acadiano, eles precisam aprender o sumério, e eles precisam aprender o aramaico. O desafio já começava por aí, mas vai adiante, eles precisavam aprender a cultura dos babilônios. E aqui o risco era enorme. Há pouco tempo atrás se descobriram, as escavações arqueológicas descobriram, eles chamam de tabletes. Tabletes são como se fosse uma tábua, mas ela é de pedra, um pedaço de pedra, todo escrito numa linguagem cuneiforme, que eles chamam, como se fosse um cone. Então, descobriram-se há pouco tempo alguns tabletes cuneiformes, e nesses tabletes estavam escritos os tipos de rituais com animais que eram praticados na Babilônia. Animais totalmente impuros para um hebreu. Mas eles aprenderam ali a fazer todo tipo de ritual com sacrifícios animais, para que você veja a que tipo de cultura. Porque era uma cultura que misturava a ciência com a bruxaria. Era um tipo de cultura que misturava sabedoria com superstição. Você vai perceber isso quando você lê o capítulo 2, que eles chamam os magos, os astrólogos, a todos aqueles homens para adivinhar o sonho que Nabucodonosor havia tido. Ou seja, era uma cultura bastante mesclada e principalmente uma cultura baseada no paganismo e na idolatria. E Daniel e todos aqueles jovens ficaram totalmente expostos. Era também um povo que tinha conhecimento, era um povo muito hábil em matemática, em medicina, em arquitetura e em astronomia. E eles foram adquirindo todo esse conhecimento, Deus foi permitindo todo esse conhecimento. Mas é interessante porque, na sequência, eu acho que talvez é o que mais nos chama a atenção, é quando nós chegamos no verso 5, e a palavra de Deus fala que o rei determinou a comida que eles deveriam comer e a bebida que eles deveriam beber. E aqui talvez tivesse um dos maiores riscos que Daniel e os seus amigos estavam correndo. Porque quando a palavra de Deus fala determinou, esse verbo no hebraico seria likboa. Mas a palavra que Daniel utiliza aqui, eu creio que ele o faz de propósito, porque ele está escrevendo para uma audiência, ele está escrevendo para alguém que um dia vai ler, e eu creio que ele está, evidentemente, escrevendo para o seu povo, escrevendo para os seus irmãos que um dia vão ler esse texto. A palavra que ele usa aqui é vaiomen, que vem do verbo vaiomer, que é aquele que Deus usa lá no Gênesis, quando ele cria, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja firmamento. O verbo aí é vaiomer, ou seja, é um verbo que só cabe na boca de Deus. É um verbo que não adianta nós ficarmos aqui dizendo, muitas vezes nós vamos falar, eu declaro, mas o único que tem o poder de declarar e aquilo acontecer é Deus. E o verbo aqui aplicado é exatamente esse, ou seja, eu acho lindo o trabalho de tradução, mas a tradução não consegue trazer esses detalhes para nós. Quando você vai no original, você estuda e você consegue descobrir detalhes como esse. E você diz, e que importância tem isso? É que por ser um verbo que só cabia na boca de Deus, Daniel logo entendeu, quem estava determinando a porção da comida dele não era o rei. Quem estava determinando a porção da comida dele era o diabo. E Daniel sentiu isso. Daniel percebeu isso. O rei talvez fosse apenas o porta-voz daquela mensagem. E isso vai ficar muito claro, porque quando você vai lá em Gênesis 1:29, você vai ver Deus determinando a comida de Adão. Você vai vendo Deus dizendo a Adão o que é que Adão deveria comer. E quando você chega no capítulo 2 de Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, quando você estuda sobre a queda, você vai ver que Adão cai exatamente por causa da comida. E quando você vai nos dias de Jesus e você busca lá Mateus capítulo 3, Lucas capítulo 3, o que você encontra é que Jesus é tentado logo após ele sentir fome. E a primeira tentação que vem sobre Jesus não é outra senão ordena que essas pedras se transformem em pão, porque você tem fome. Ou seja, a questão aqui não era uma dieta judaica. A questão maior aqui não é o fato de você se abster de um alimento do qual era reputado contaminado e por isso ele não podia comer. A questão maior aqui é quem estava dando a ordem para que ele comesse. E Daniel percebeu isso. Daniel sabia o risco que ele estava correndo. Daniel podia, evidentemente, dizer, eu vou fazer uma pequena concessão, qual o problema?
O problema é que quando nós fazemos pequenas concessões, nós vamos nos habituando para grandes concessões. E Daniel não estava disposto a isso. Daniel sabia do seu risco. O terceiro risco que Daniel corre envolve a sua identidade. Olha o que diz o verso 6 e o verso 7. A palavra do Senhor diz assim: entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o nome de Beltesazar. Não confunda com o rei Belsazar, lá do capítulo 5, filho de Nabonido, que é um rei. E aqui nós estamos falando de Daniel, eles deram o nome a ele de Beltesazar, não é? Aí você sabe como gravar os outros nomes no Babilônio. Eu vou dar dica de vestibular aqui, eu vou dar dica de cursinho para vocês. Não é tão difícil. Abednego começa com A. E qual é o nome dos hebreus que começa com A? Azarias. Então você guarda o A de Azarias com o A de Abednego, fica fácil. Qual é o nome que começa com M dos hebreus? Misá. E qual é o nome no Babilônio que começa com M? Mesaque. Então não fica difícil. O primeiro nome é Hananias, com H. Aí você fala, agora complicou. Mas ele termina com S, então você já emenda no S do nome babilônico, Sadraque. Você já guardou os nomes. Não tem muita dificuldade. Hananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abednego. E aí pula lá e vai Daniel, Beltesazar. Mas enfim, o que eu quero dizer a vocês é que havia ali todo um propósito de confundir aqueles jovens. Havia todo um propósito de varrer o nome de Deus. Havia um propósito ali da Universidade da Babilônia de tirar a convicção daqueles jovens. E olha, infelizmente a gente é obrigado a reconhecer. Não são poucos os jovens. Onde estão os jovens aqui? Não, tem gente levantando a mão que... Desculpa, mas você já... Tem gente que não sabe se levanta, abaixa, levanta, abaixa, levanta, abaixa. Mas tem muito jovem que chega na universidade e perde o seu referencial. Tem muito jovem que chega na universidade e muda os marcos antigos, remove, abandonam as suas convicções, transigem com os absolutos e por isso naufragam na fé. Você que é jovem, olhe para a vida de Daniel. Daniel é um exemplo para a nossa vida. A Babilônia mudou o nome deles, mas a Babilônia nunca conseguiu mudar o coração deles. Esse mundo vai fazer de tudo para te transformar. Esse mundo vai fazer de tudo para mudar as suas convicções. Esse mundo vai fazer de tudo para que você deixe de crer em Deus. Existe já 200 anos atrás, nós fomos bombardeados com Darwin, a teoria do evolucionismo, né? Como se aquilo que foi escrito em Gênesis há milhares de anos atrás, talvez há 4.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, depende da conta que você faça, mas como se aquilo que nós aprendemos ali, Deus falando tudo aquilo ali, não fosse exatamente aquilo que nós deveríamos crer, mas devemos crer naquilo que um homem, há 200 anos atrás, uma criatura, fala acerca de como surgiu o cosmos. Nós vamos sendo bombardeados o tempo todo com essas coisas. Nós vamos sendo bombardeados para que você perca a sua fé, para que você não creia. É claro, é natural. Nos dias de Abraão, quando Deus quis mandar fogo em Sodoma e Gomorra, ele mandou anjos para avisar Abraão. Hoje, quando tem um furacão saindo lá da África e se movendo pelo oceano, os sistemas de alerta já nos avisam, e talvez muitos de nós não temos mais esse contato com Deus como esses irmãos do passado tinham. Mas lembre-se que foi Deus que deu sabedoria a esses homens para que eles estudem e para que eles desenvolvam esses sistemas todos, para que cheguem esses alertas até nós. Então, de uma maneira ou de outra, nós sempre devemos olhar para Deus e reconhecer a glória de Deus. Nós sempre devemos colocar os nossos olhos no Senhor e reconhecer, ainda quando você vê um grande avanço da ciência, ainda quando você vê um grande avanço da tecnologia, você sempre deve olhar e dizer como Deus é maravilhoso, porque Deus deu sabedoria ao homem, Deus deu entendimento ao homem para desenvolver uma técnica como essa. Louvado seja Deus. Então vem o verso 8, e o verso 8 diz para nós que Daniel resolveu não se contaminar com a comida do rei. E é interessante aqui, porque Daniel era um homem de absolutos. Daniel era um homem que ele tinha a sua convicção no Senhor. E Daniel, quando toma uma decisão como essa,
em primeiro lugar, o que nós observamos é a firmeza de Daniel. É o quanto Daniel foi decidido. A palavra de Deus fala que ele resolveu, ou seja, ele decidiu, ele assumiu essa posição de não comer da comida do paço real. O seu grande projeto de vida, seguramente, era agradar a Deus. E é por isso que ele resolve não se contaminar. Em segundo lugar, o que nós vemos é a sabedoria de Daniel. Porque, como escravo, Daniel tinha que comer. Daniel, talvez, devesse comer. Daniel, certamente, era alguém que não tinha a opção de dizer, eu não como. Mas Daniel, diz a palavra, se você observar aí no verso 8, a palavra de Deus diz assim, então, Daniel pediu ao chefe dos eunucos para não comer da comida do rei. E é lindo quando você entende que muitas coisas que nos cercam, muitas vezes nós devemos ter sabedoria para lidar com elas. Porque a Bíblia fala que mais vale um cão vivo do que um leão morto, não é verdade? Então, se Daniel tivesse batido de frente com o chefe dos eunucos, certamente Daniel estaria morto e não teria toda essa história aqui para contar. Mas Daniel teve sabedoria. Assim como nessa manhã eu digo a você, tenha sabedoria. Quando você for confrontado, quando você estiver diante de uma situação em que você está sendo empurrado para um lugar de fazer uma escolha, e que essa escolha normalmente põe a sua fé, ou põe a sua convicção em Deus em dúvida, tenha sabedoria. Tenha sabedoria na forma como você responde às pessoas. Tenha sabedoria na forma, porque a palavra branda, ela desvia o furor, ela desvia a ira. Tenha sabedoria na forma como você coloca as palavras, porque muitas vezes nós falamos verdades, mas nós não precisamos falar a verdade com dureza. Nós não precisamos falar a verdade de uma forma agressiva. Nós podemos falar a verdade e devemos falar sempre a verdade em amor. Devemos sempre trazer as pessoas, dando a elas qual é a esperança da nossa fé no Senhor. Nós sempre devemos dizer a elas aquilo que nós cremos, as nossas convicções, tudo aquilo que nós trazemos, todos os nossos pressupostos, mas nós não precisamos ofender ninguém. Nós não precisamos ser brutos com ninguém. E Daniel, de sabedoria, disse, ele não foi e não impôs, ele pediu para não comer daquela comida. Em terceiro lugar, eu entendo que Daniel foi muito coerente. E foi coerente porque Daniel foi, por ter sido fiel nas suas provas pequenas lá em Judá, por ter sido fiel nas suas provas lá na adolescência, ele agora pôde ser fiel nessa grande prova que ele se via diante desse rei, sendo obrigado a tomar uma decisão. Como ele depois foi fiel, e ele foi fiel até o fim, quando ele foi lançado na cova dos leões. Ou seja, as pequenas decisões do dia a dia, as pequenas situações em que você é fiel a Deus, no dia em que você se vê diante de grandes decisões, você não vai ter nenhum problema de ser fiel a Deus. É como aquele que se habitua a contar uma pequena mentira. Quando você faz concessões ao diabo e começa a falar uma pequena mentira aqui, uma pequena mentira ali, talvez um dia você se veja na necessidade de contar uma grande mentira. Talvez chegue um dia que você seja obrigado até a dizer que o Palmeiras já tem mundial. A verdade é que nós, como cristãos, ninguém deve se sentir constrangido em apoiar aquilo que a Bíblia apoia, em defender aquilo que a Bíblia defende e em repudiar aquilo que a Bíblia repudia. Nós precisamos estar sempre dispostos diante de Deus a ser fiel no pouco, para que Deus nos coloque sobre o muito. E esse é o grande problema, talvez, que muitos de nós enfrentamos, porque nós vamos fazendo uma pequena concessão aqui, uma pequena concessão ali, uma pequena concessão ali. É como aquele jovem que começa a namorar. Eu olho para vocês e eu sei que vocês um dia começaram aquele namoro, como eu comecei aquele namoro. E o namoro vai esquentando, e é natural. Seria preocupante se não houvesse essa atração, né? Seria muito preocupante se não houvesse esses hormônios saltando dentro de nós, não é? E quando nós começamos a namorar, quando nós começamos a nos afeiçoar uns pelos outros sob esse aspecto, passar os limites é quase que uma linha tênue. É algo quase que nós ficamos nos convencendo de que aquilo não é pecado. Quantas vezes, talvez, a gente diga assim, mas eu vou casar.
Mas eu quero lembrar, eu tenho uma história sobre isso, porque eu vim do mundo, eu me converti com 25 anos de idade. E como um casal do mundo, quando eu namorava a Lu, nós tínhamos o padrão do mundo. E nós nos convertemos. E aquilo, o que Deus fez conosco, olha, foi uma conversão daquelas assim, radicais. Eu me lembro uma vez, uma pessoa que falou para mim assim, você nunca mais saiu com a gente para beber um uísque. E eu falei para ele assim, meu irmão, você se lembra que quando eu saía com vocês para beber, não tinha esse negócio de beber social, vamos beber socialmente. Se é para sair para beber, nós vamos beber para cair, nós vamos beber para arrebentar. Então eu disse a ele, eu falei, você lembra disso? Então eu quero te dizer o seguinte, quando eu servia o diabo, eu servia para valer. Eu servia com todas as minhas forças. E eu agora sirvo a Deus. Você acha justo eu servir a Deus mais ou menos? Você acha correto, você acha coerente que eu sirva a Deus meia boca? Se é para servir a Deus, eu vou servir 100%. Se é para servir o diabo, eu vou servir 100%. Louvado seja Deus, que pela sua graça me alcançou, tirou a cegueira dos meus olhos, transformou o meu coração e me levou a Ele. E hoje eu sirvo 100%. Então, transigir com o pecado é algo que nós não deveríamos fazer nunca na nossa vida. Porque um dia nós já estivemos servindo ao diabo e nós sabemos o custo que isso nos trouxe. E hoje, quando nós servimos a Deus, nós devemos pautar as nossas atitudes para sermos 100% diante de Deus. Eu vim do mundo, e no mundo eu tinha esse padrão de namoro. Então nós nos convertemos, e quando nós nos convertemos, Deus tratou conosco de uma forma tão radical, que imediatamente nós deixamos de ter qualquer tipo de relacionamento. Nós nos apartamos um do outro e ficamos 8 meses até nos casarmos. Lembro que Deus me revelou a data do meu casamento em sonho. Nós ficamos 8 meses para nos casarmos e nós nos casamos, Lu quis se casar uma semana antes no civil, a gente casa no civil, depois naquilo que a gente chama de religioso. Nós nos casamos uma semana antes no cartório, porque ela queria no dia do casamento fazer aquele negócio de dia da noiva, passar um dia no spa, aquela coisa toda. E nós ficamos casados no papel e nós ainda assim não nos tocávamos enquanto nós não recebemos de Deus a bênção sobre as nossas vidas, enquanto aquela aliança não foi selada diante do Senhor. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, é que quando nós aprendemos a ser fiel a Deus, quando nós aprendemos a não transigir com o pecado, quando nós aprendemos a importância de você se guardar em relação a Deus, meu irmão, isso vai provocar em você uma revolução. Isso vai te levar a viver uma vida sobrenatural. Isso vai te dar forças para resistir, seja qual for o tipo de tentação. E Daniel foi coerente. Daniel sabia. Nós vivemos tempos difíceis hoje. As pessoas dizem que o sexo antes do casamento não tem problema. As pessoas ficam com um hoje, ficam com outro amanhã. As pessoas veem pornografia como algo natural. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para Daniel, fidelidade era algo inegociável. Receba hoje sobre a sua vida e diga a você mesmo, a partir de hoje, eu quero ser como um Daniel. A fidelidade é algo que eu não negocio mais na minha vida. A minha fidelidade a Deus é algo inegociável. E é por isso que Deus vai respaldar Daniel. Veja o verso 9. O verso 9 diz para nós assim, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ou seja, Deus foi lá e tocou o coração do chefe dos eunucos. Deus foi lá e transformou o coração de Aspenaz por causa da fidelidade de Daniel. Daniel foi fiel a Deus, Daniel se guardou a Deus. Deus foi lá e transformou o coração do eunuco, a ponto do eunuco ceder diante de Daniel. Ainda que ele tentou inicialmente argumentar com Daniel. Veja a continuação, porque aí vem a explicação daquilo que foi acontecendo naquele momento. Daniel, veja o verso 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade, assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Mas olha como Daniel persevera, olha como Daniel insiste. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os seus servos 10 dias. Ele pediu para que experimentasse 10 dias. Olha como Deus foi dando
sabedoria, Daniel. Experimenta 10 dias, diz a palavra, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Olha o que diz o verso 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Às vezes nós dizemos assim, eu estou fazendo o jejum de Daniel, então, imaginando que Daniel fez 10 dias de jejum. 10 dias foi apenas o teste que Daniel fez. Daniel ficou 3 anos, meus irmãos, comendo legumes e bebendo sabe-se lá o quê. Devia ser água, devia ser, não sei exatamente o quê. Mas se você diz que quer fazer um jejum de Daniel, então se prepare para 3 anos passar comendo legumes. E quando o irmão te chamar para um churrasco, você o agradeça de todo o teu coração. Ore e guarde a tua fidelidade ao Senhor. E te dou mais um conselho, não more perto de brasileiro que faz muito churrasco, porque o cheiro vai ser uma tentação para a sua vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos prosseguir aqui. 10 dias aqueles jovens puderam manifestar a glória de Deus. Jovem precisa manifestar a glória de Deus. Jovem precisa ser cabeça. Jovem, onde vai, na sua universidade, você precisa ser alguém diferente. No seu trabalho, você precisa ser alguém diferente. Onde você vai, você precisa, de fato, espelhar o brilho de Cristo Jesus. O teu rosto tem que mostrar o servo de Deus, a serva de Deus que você é. Então a palavra de Deus fala que aqueles 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência. Olha a expressão que diz aí no verso 17. Diz assim, em toda a cultura. Em toda a cultura e em toda a sabedoria. Ou seja, Deus não impediu que eles passassem pela ciência babilônica. Deus não impediu que eles fossem expostos às aulas de bruxaria, às aulas de magia, às aulas de exorcismos, às aulas que eles lá participaram, trabalhando com animais impuros, fazendo sacrifícios a ídolos. Deus não os poupou de nada disso. Às vezes nós achamos, principalmente quem tem filho, eu não vou expor o meu filho. É sábio que você não exponha o seu filho. Mas entenda, meu querido, os nossos filhos são do Senhor. E você os expondo ou não os expondo, mais dia, menos dia, eles ficarão expostos a tudo aquilo que não presta. Então o melhor caminho é você trazer ao seu filho o entendimento, a sabedoria de Deus, é mostrar a ele através das Escrituras, para que ele aprenda a separar aquilo que presta daquilo que não presta. Porque todos nós, em maior ou menor escala, somos expostos. Quando você liga uma televisão para assistir qualquer coisa, eu falo a vocês, eu uso muitos sites, muitos softwares bíblicos principalmente, mas eu uso alguns sites, às vezes na correria, e às vezes eu já observei, tem site bíblico que você entra e do lado, fica lançando anúncio de mulher seminua. Eu sempre vou lá e clico e ele ainda me pergunta assim, por que você quer tirar esse anúncio? E eu falo lá, porque é impróprio. É o tempo todo assim. Você está lendo a Bíblia e do lado tem uma mulher lá chamando o rabo do seu olho, assim, dizendo assim, vai para cá. E a Bíblia está falando, vai para cá, vai para cá. Meu irmão, nós sempre vamos ser expostos a essas coisas. Você sai, aqui nós vivemos na Flórida, nós vivemos num lugar super, aqui tem 2 estações, ou é calor, ou é muito calor, não é? Não há outra escolha. Então, como é que é a forma que as pessoas se vestem aqui nessa região? Seminuas. Você se expõe a isso o tempo todo. Mas se você é fiel a Deus, ainda que você fique exposto a tudo isso, vai ocorrer exatamente como está escrito aqui no verso 17. Aqueles 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos.
E foi necessário, porque depois Daniel vai interpretar o sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2. Depois Daniel vai interpretar novamente aquela mão na parede lá em Daniel capítulo 5, Mené, Mené, Tekel, Parsim. E depois Daniel vai ter todo um trabalho lá do capítulo 7 até o capítulo 12 para entender o que é que Deus está querendo mostrar a ele. Ou seja, se Deus não desse a ele, ele nunca teria entendimento daquilo que Deus estava querendo falar com ele. Deus espera isso de mim e de você. Mantenha-se fiel a Deus. Seja fiel a Deus. E Deus vai honrar a sua vida. E agora esse curso chega ao final. Como você pode ver do verso 18, vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxessem, o chefe dos eunucos o trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos, não foram achados outros como Daniel, como Ananias, como Misael e como Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria, em toda a matéria, seja na sabedoria babilônica, seja na sabedoria hebraica, seja em qualquer uma das sabedorias, em toda a sabedoria, diz a palavra, e de toda inteligência sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel ainda vai mais. A Babilônia caiu. A Babilônia durou 43 anos. A Babilônia foi sucedida pelos medos persas. E depois vieram outros reis. E entrava rei, saía rei, entrava rei, saía rei, e Daniel continuava servindo no palácio real, porque nele havia esse espírito excelente. Porque Daniel foi esse homem que guardava a sua fidelidade diante de Deus. Todos os reis sabiam reconhecer em Daniel esse espírito excelente. E diante de toda essa mensagem, essa palavra que nós lemos aqui, eu queria extrair com vocês algumas aplicações práticas para a nossa vida. E a primeira aplicação prática, quando nós nos debruçamos no livro do profeta Daniel, e a começar logo aqui no início do capítulo 1, é nós entendermos que Deus é soberano. Não importam reis, não importam tronos, não importam palácios, do seu trono Jesus Cristo reina soberanamente. Quando a palavra de Deus fala que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, a Bíblia fala que ele se humilhou diante da... É como se ele vem descendo cada vez mais, enquanto ele não chegou à morte, enquanto ele não foi obediente até a morte de cruz, ele foi se humilhando, mas quando ele chega lá no Hades, lá na morte, a palavra de Deus fala que então o Senhor o exaltou soberanamente. Aí ele começa a subir. O Senhor o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho nos céus, na terra, embaixo da terra. Você sabe quem era o imperador nos dias de Jesus? Era Tibério César. Antes dele havia sido Augusto César. Você sabe quem veio depois de Tibério César? Calígula. Depois de Calígula veio Cláudio. Depois, naquele tempo, havia Herodes. Você lembra de Herodes? Você lembra de Pilatos? Não é? Eles trocando entre si, estavam brigadinhos, estavam de mal um com o outro. Recebe Jesus aí. Não, manda Jesus para cá. Sabe esses homens todos? Depois veio um chamado Nero César, que talvez foi o pior de todos eles, aquele que possivelmente sacrificou Pedro, sacrificou Paulo. Depois vieram tantos outros, Tito, que invade Judá, invade Jerusalém no ano 70, destrói todo o templo. Depois Domiciano, nos dias do Apocalipse, lá com João. Tantos homens que passaram nessa terra. Você deve se lembrar Hitler, você deve se lembrar Napoleão, você deve se lembrar tantos homens que passaram por essa terra, reis, governadores, imperadores, gente que se julga, que se achava ser alguma coisa. Pois eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão. Seja quem for, todos esses homens um dia terão que se dobrar diante do Senhor Jesus e reconhecer. No céu, na terra, embaixo da terra. A segunda aplicação prática que essa palavra nos ajuda a compreender é que não existe garantia de livramento para quem vive na prática do pecado. Guarde isso no seu coração. Deus não livrou Judá do cativeiro babilônico, porque Judá estava em pecado. Todas as promessas que você colhe dessa palavra, todas, sem exceção, elas estão condicionadas. Há uma condição de obediência. Sem obediência, meu irmão,
Não tem promessa que se cumpra na sua vida. Você vai falar, não, mas Deus pode fazer. Claro, Ele é Deus, Ele pode fazer tudo. Se Deus quiser chegar hoje no inferno, abrir as portas e falar, sai todo mundo, Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Mas todas as promessas de Deus, elas levam em conta a obediência do homem. Quando Jonas chega lá em Nínive, Jonas prega lá em Nínive. Deus fala, eu vou destruir Nínive. E aquele povo se arrepende. Deus salva Nínive. Porque Deus olha para mim e para você. E Deus, de alguma forma, espera de nós uma atitude de obediência. Deus não vai te livrar, meu irmão, se você insistir na prática do pecado. Ele não tem nenhum compromisso de nos livrar quando nós estamos no pecado. Lembre-se, a arca não livrou Israel da mão dos filisteus. O templo e os utensílios do templo não livraram Judá das mãos dos babilônios. Esta igreja não vai te livrar se você insistir na prática do pecado. Você pode ser quem for, pode ser do maior ao menor. Se nós vivemos na prática do pecado, não tem quem nos livre das mãos de Deus. Deus está compromissado com a obediência. O compromisso que Deus tem é com a sua palavra. Aquilo que está na palavra, Deus zela para cumprir. Céus passarão, terra passará, mas a palavra de Deus não vai passar. Aquilo que está escrito, Deus zela para cumprir. Deus não é homem para que se arrependa. E não é filho do homem. Deus não é homem, aliás, para que não cumpra, para que ele não zele pela sua palavra. Ele não é filho de homem para que ele se arrependa daquilo que ele disse. Deus, se Deus falou, Deus vai cumprir. Mas seja fiel a Deus, seja obediente a Deus. Guarde o seu coração no Senhor. Não espere receber livramento, meu irmão, se você vive na prática do pecado. Reconsidera hoje o seu modo de vida. Sai desse lugar o quanto antes, porque do contrário, você dificilmente vai alcançar da parte de Deus qualquer tipo de livramento. A terceira aplicação prática que nós podemos extrair dessa palavra é: não desanime diante das muitas lutas que você passa por servir a Deus. E eu sei que todos nós passamos por muitas lutas quando nós servimos a Deus. Lembre-se que não foi fácil para Daniel. Daniel perdeu a sua nacionalidade, Daniel perdeu a sua bandeira, Daniel perdeu os seus amigos, Daniel foi arrancado dos braços dos seus pais. Daniel não saiu de casa como um estudante, como meu filho saiu. Daniel saiu de casa como um escravo. Daniel sofreu. Daniel passou por todas as dificuldades que talvez eu e você nunca passamos na vida. Daniel perdeu tudo, mas Daniel nunca perdeu a sua fé. Daniel nunca perdeu a sua coragem em Deus. Daniel nunca perdeu a sua convicção. Enquanto todos chegaram na Babilônia e resolveram pendurar suas harpas nos salgueiros e entrar na depressão, Daniel resolveu sorrir. Daniel resolveu olhar, e de tudo olhar e enxergar e saber que para todo o propósito de Deus há algo maravilhoso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós muitas vezes olhamos a primeira luta que nos vem, nós olhamos a primeira dificuldade que nos aparece e nós começamos a murmurar diante de Deus e dizer: ah, Senhor, porque está muito dura essa luta. Ah, Senhor, porque eu não sei, porque eu estou passando por isso. Eu posso não saber, você pode não saber, mas Deus olha para mim, olha para você, e há uma palavra que nos consola, dizendo que não vem uma provação maior do que nós podemos suportar, mas com ela vem também o escape. Quando Deus te põe numa prova, meu irmão, quando Deus traz algo sobre a sua vida, esteja certo, com ela vem o escape, mas você precisa ter fidelidade a Deus, você precisa ir até o fim, você precisa confiar no Senhor, você precisa ter uma fé alicerçada em Deus. Que fé é essa que quando vem a prova, que quando vem a luta, você foge? Que fé é essa que quando você se vê diante de uma dificuldade, você nega a Deus como seu Senhor? Daniel foi fiel a Deus, Daniel foi íntegro diante de Deus, Deus foi fiel a Daniel. E a última aplicação prática para nós encerrarmos esta mensagem: não negocie os seus absolutos de maneira alguma. Não tenha vergonha, meu irmão. Existe um termo que nós utilizávamos no passado, que nós chamávamos o povo que serve a Deus de crente. Eu não sei quantos é dessa época, mas eu me converti num tempo em que nós éramos chamados de crente. Esses crentes aí, inclusive, éramos discriminados, né? Esses crentinhos aí, esses crentes, né? Eu venho desse tempo. Eu acho que muitos aqui talvez venham desse tempo também. Não tenha vergonha de ser crente. Daniel encontrou muitas propostas sedutoras quando ele chegou na Babilônia. Daniel encontrou os melhores professores. Certamente Daniel tinha o melhor professor de magia negra. Daniel tinha o melhor professor de exorcismo.
Daniel tinha o melhor professor de sacrifício animal. Daniel tinha ali, certamente, os mestres, os doutores em magia, em astrologia, em tudo que não prestava. Daniel tinha amigos na Babilônia. Daniel, eu creio que como uma pessoa de Deus, uma pessoa sociável, ele foi desenvolvendo amizades na Babilônia. Olha o carinho que Aspenaz tinha por Daniel. Olha o carinho que o chefe da cozinha lá, o cozinheiro-chefe, tinha por Daniel. As pessoas iam se afeiçoando a Daniel. Daniel foi desenvolvendo amizades na Babilônia. Não eram aqueles tipos de amizades na qual ele se deixava levar, mas eram aquelas amizades nas quais Daniel, ele se emprestava como um instrumento de Deus para abençoar aquelas pessoas. Daniel foi exposto a tudo isso. Mas Daniel logo percebeu o perigo que ele estava correndo, o perigo da aculturação, o perigo da perda da identidade. Quantos de nós, às vezes, perdemos a identidade? Hoje há toda uma construção mundana para que as pessoas percam a identidade, se tornem, infelizmente, aí algo que não foi aquilo que Deus desejou para elas, homem se vestindo como mulher, mulher se vestindo como homem, homem tendo atitude de mulher, mulher tendo atitude de homem. É uma coisa assim que nós olhamos e ficamos muitas vezes assustados de ver o que está acontecendo no mundo. Às vezes, hoje, quando as pessoas cumprimentam e dizem assim, como que é? Por exemplo, bom dia a todos e a todas, eu até me assusto. Porque na língua portuguesa, nós adotamos o termo masculino para designar o genérico, o todos, homens e mulheres. Então, se você falar bom dia a todos, já está subentendido que é homem e mulher. E eu, às vezes, meu coração palpita quando eu ouço bom dia a todos, a todas. E aí eu fico falando, será que vai vir o próximo? O sangue de Jesus tem poder. Daniel não estava preocupado em agradar professor, Daniel não estava preocupado em agradar seus alunos, Daniel não estava preocupado em ser aceito pelo seu grupinho social. Para usar um termo de época, Daniel não era um influenciado, Daniel era um influencer. Um influencer de coisas boas, de bom comportamento. Um influencer daquela pessoa que guarda o seu coração no Senhor. Eu tenho 3 filhos, ainda esses dias meu filho saiu e foi acho que num culto, algo assim, depois ele me ligou e falou assim, papai, eu estou indo comer, só para te deixar saber, eu vou chegar um pouco mais tarde. A minha mulher ouviu, falou, oh, que coisa linda, louvado seja Deus. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Qual é o problema de um filho ligar para o seu pai? Meus filhos chegam em casa e a coisa mais comum é nós ouvirmos nossos filhos dizer, papai ou mamãe, eu te amo. Meus filhos, perdoe-me confessar isso aqui, mas meus filhos elogiam a comida da minha esposa, assim, quase que todo dia. Eu não passo mal em casa. Já deu para perceber, né? Quanto tempo faz que você não fala eu te amo para o seu filho? Quanto tempo faz que o seu filho não fala para você, papai, mamãe, eu te amo? Meus irmãos, nós vivemos na Jerusalém celestial, nós não vivemos na Babilônia. Daniel era um influencer. Ele entendeu que não adiantava ganhar o mundo todo e perder a sua alma. A Universidade da Babilônia queria destruir a fé em Deus, queria que aqueles jovens se perdessem no engano. Eles chegaram na universidade, como muitos chegam, muitos perdem o seu referencial bíblico, muitos removem os seus marcos, muitos abandonam as suas convicções, muitos transigem com os absolutos de Deus e invariavelmente vão naufragar na fé. Eu quero dizer a mim, eu quero dizer a você, eu quero dizer a cada um de nós, seja fiel a Deus, mantenha-se fiel a Deus, seja alguém íntegro diante de Deus. A Babilônia mudou o nome daqueles jovens, eu ensinei aqui para vocês, eu creio que vocês nunca mais vão esquecer a regrinha. A Babilônia mudou o nome daqueles jovens, mas a Babilônia não conseguiu mudar o coração daqueles jovens. A Babilônia que nós vivemos hoje, ela faz de tudo para nos mudar, para nos moldar, para nos conformar à imagem do mundo. Mas Deus está aqui hoje falando comigo e com você. Fidelidade para Daniel, fidelidade para mim, fidelidade para você tem que ser algo intransigível, tem que ser algo inegociável. E eu termino dizendo a você, não existe, não espere ter um espírito excelente se você não tiver fidelidade a Deus.
Porque não existe espírito excelente na vida de quem não é fiel a Deus. Quem não é fiel a Deus, não é fiel nos seus relacionamentos. Quem não é fiel a Deus não pode ser fiel à sua esposa, não pode ser fiel ao seu marido. Quem não é fiel a Deus, se você não respeita a Deus a quem você não vê, como é que você vai respeitar o seu irmão? Como é que você vai respeitar alguém que não sabe nem aquilo que passa no seu coração, que não sabe exatamente aquilo que está no seu pensamento? Nós precisamos aprender a desenvolver como Daniel desenvolveu, um espírito excelente baseado na fidelidade. Se hoje você for embora dessa igreja guardando no seu coração esta palavra, fidelidade, se você for embora desta igreja hoje dizendo para você mesmo, para que eu tenha um espírito excelente, eu preciso ser fiel a Deus, eu quero dizer a você, você ganhou a sua manhã, Deus se fez presente nesse lugar e essas palavras não tornarão atrás vazias, mas ela vai cumprir na sua vida aquilo pelas quais Deus as trouxe nesta manhã. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Na nossa agenda eu deverei estar com vocês no último domingo deste mês aqui novamente. Então eu peço novamente para que vocês tragam a Bíblia e vamos trabalhar o texto bíblico, vamos nos voltar, vamos ler os versículos e vamos procurar nos versículos as palavras com as quais Deus quer falar com a nossa vida, porque isso quando salta aos nossos olhos, grava no nosso coração. Se você está aqui nessa manhã e você diz para você mesmo, à medida que você foi olhando para a história de Daniel, e você diz assim, como eu preciso mudar, como há coisas na minha vida que precisam ser consertadas. Glória a Deus que Deus te trouxe aqui nesta manhã. Glória a Deus que você pôde comigo acompanhar esse texto bíblico e entender um pouco daquilo que foi marcando e moldando a vida de Daniel. É aquilo que precisa marcar e moldar a nossa vida. Nós precisamos hoje nos voltar às Escrituras e lembrar que fidelidade é um atributo de Deus. Deus é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Um dos atributos de Deus é a sua fidelidade. E Deus, quando comunicou a nós, porque muitos atributos de Deus foram comunicados a nós. Existem atributos com os quais Deus não quis comunicar a nós. Deus não nos comunicou o seu atributo da onipresença. Já pensou você estar presente em tudo que é aniversário? 3 aniversários ao mesmo dia, você está nos 3. Onde você ia parar? Não ia caber roupa para você. Imagina você ter o atributo da onisciência. Eu sei o que aquele camarada está pensando. Você já pensou? Deus não comunicou esse atributo da sua onipotência, mas Deus criou o atributo, Deus comunicou o atributo do amor, Deus comunicou o atributo da fidelidade, Deus comunicou o atributo da sabedoria, Deus comunicou o atributo da inteligência, Deus comunicou tantos atributos a nós. Seja fiel a Deus, porque você foi feito à imagem e semelhança desse Deus que é fiel. Seja fiel a Deus. Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por toda essa igreja. Eu oro para que nesta manhã nós possamos desenvolver nos nossos corações uma fidelidade tal que te louve, que te glorifique, que te exalte, que te agrade. Daniel foi fiel ao Senhor e o Senhor guardou a vida dele na Babilônia, embora ele tivesse sido exposto a todo tipo de pecado, a todo tipo, Senhor, de ritual, a todo tipo, ó Deus, de exposição satânica. Mas o Senhor guardou o coração de Daniel. Daniel foi íntegro, Daniel foi fiel ao Senhor. E é o que nós te pedimos nesta manhã, Senhor. Nos ajuda a sermos íntegros. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis. Nos ajuda, Senhor, a sermos transparentes. Nos ajuda, Deus, a entrar na Tua presença, Deus, não para pedir, mas para reconhecer o quanto nós somos pecadores, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a fazer esse caminho de volta e a nos colocar diante do Teu altar, Senhor, reconhecendo os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas mazelas espirituais, Senhor. Nós somos o Teu povo, nós somos a Tua noiva, a noiva que um dia o Senhor vem buscar.
Uma noiva, Senhor, que precisa ser imaculada. Uma noiva, Senhor, que precisa ter as suas vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro. Senhor, em nome de Jesus, purifica-nos nesta manhã, Senhor. Tira-nos, Senhor, desse lugar de pecado. Tira-nos, Senhor, desse lugar que nós nos encontramos. Judá foi punido, Senhor, por causa do seu pecado. Senhor, quantas vezes nós esperamos do Senhor uma providência. Quantas vezes nós esperamos do Senhor uma resposta, e essa resposta não vem, e essa providência não vem. E quando nós vamos para a Tua Palavra diz que os Teus ouvidos não estão, ó Deus, surdos para que não possa nos ouvir. Os Teus braços não estão encolhidos para que não possa nos alcançar. Mas por que é que esta providência não vem? Por que é que esta resposta não vem? Então a Tua Palavra diz que o que nos faz separação são os nossos pecados. Senhor, nesta manhã nos purifica de todo o nosso pecado. Nos lava, Senhor, com sangue carmesim. Tira, Senhor, essa casca. Tira, Senhor, essas vestes sujas. E nos dá vestes de santidade nesta manhã, ó Deus. Nos leva, Senhor, de volta para as Escrituras. Nos leva, Senhor, de volta para um lugar que nós nunca deveríamos ter saído, ó Pai. Quantas vezes esse mundo tem nos atraído. Ó Deus, coloque em nós, Senhor, um coração puro, um espírito reto. Coloque em nós, Senhor, ó Deus, a Tua Palavra. Enxerta em nós a Tua Palavra. Como nós podemos Te agradar, Senhor, se nós não nos santificarmos? Levanta aqui nessa igreja, Deus, um povo que se santifica. A Tua Palavra diz que sem santidade ninguém verá a Tua glória. Levanta aqui entre nós homens, mulheres, que estejam dispostos a Te servir, ó Deus, não por aquilo que o Senhor faz, mas por quem o Senhor é. Pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, o Deus Justo, o Deus Fiel, o Deus Verdadeiro. Lança fora de nós, Senhor, toda mentira. Lança fora de nós, Senhor, todo envolvimento com a Babilônia. Lança dos nossos corações, ó Pai, tudo aquilo que não presta. E enche-nos nesta manhã, Senhor, com a Tua gloriosa presença. Vem sobre esse lugar, porque santo é o Teu nome. Santo é o Teu nome. Santo é o Teu nome. E quem já pisou nesse lugar, Senhor, como vai viver em outro lugar? Quem já viveu nesse lugar, como vai viver em outro lugar? Se só o Senhor é santo. Que a Tua santidade venha sobre a Tua igreja nesta manhã, Senhor. E que o Senhor nos transforme, como o Senhor fez com Daniel, nos conformando à Tua imagem, à Tua semelhança. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus.